Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e o versículo de número 12. Assim está escrito: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Este texto ficou registrado aqui por Lucas, quando ele tomou informação sobre o acontecimento na vida de Pedro. Pedro foi preso e anteriormente já tinha sido preso Tiago e sido morto. E como as autoridades acharam que aquilo agradou a multidão, lançaram mão também de Pedro, porém não o executaram logo por conta de uma festa, e então o mantiveram guardados lá até que passasse o momento festivo. Mas o que a palavra de Deus nos afirma é que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E em razão desta oração que era feita a Deus, Deus no seu propósito, ele é aquele que inspira no coração das pessoas o momento da oração, as palavras da oração, e ele é aquele também que envia respostas às orações. Então, esta igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É o que está aqui no versículo 5. Quando nós olhamos esse texto e vamos observar os resultados desta oração que a igreja fazia a favor de Pedro, portanto, uma oração de caráter intercessório, orando a favor de outrem, porque estava num momento difícil. Porém, nós observamos que Pedro, quando foi levado à prisão, ele não se deixou abater por aquela situação, não perdeu o sono, não ficou inquieto, não ficou preocupado, mas diz-nos a palavra de Deus que ele dormiu, como se algo natural estivesse acontecendo, nada de anormal. Mas o que manteve Pedro nesta paz, nesta calma, nessa tranquilidade, nesta segurança, certamente foi a resposta desta oração que a igreja havia feito por ele. E observamos outros resultados mais desta oração. Não somente ela manteve Pedro tranquilo e seguro, como também esta oração moveu o Senhor Deus para que ele enviasse o anjo que fosse até onde Pedro estava naquela prisão. Ninguém poderia ir, era um lugar de segurança, cercado por 4 quaternos de soldados, portanto, 4 grupos de soldados que se revezavam dentro de um período, um total de 16 soldados para cuidar de um único preso. Não era um preso condenado, culpado, preso simplesmente porque estava pregando a palavra de Deus, estava anunciando Jesus para aquelas pessoas. E este foi o motivo de ele ser levado preso. Portanto, ele não tinha nenhuma culpa por conta da sua prisão. Então, quando nós encontramos já lá no final, quando Pedro escreve a sua epístola, ele trata sobre este assunto, assim, de relance. No capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, ele diz, olha, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo
sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora observe, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, isso está realmente de acordo com o que aconteceu anteriormente, que foi registrado por Lucas aqui no livro de Atos. Ele foi levado preso, estava lá, mas Deus o manteve em paz, em segurança, em tranquilidade, ouviu a oração daquela igreja que fez a favor de Pedro, enviou o seu anjo, que foi lá onde Pedro estava, conforme eu disse, ninguém poderia chegar lá, mas o anjo, ele entra em qualquer lugar. Para ele não tem impedimento nenhum. E ele cumpre as ordens do Senhor. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos de Deus, eles têm um ministério excelente. E o ministério dos anjos não parou, não encerrou. Ele continua em plena atividade. E nós encontramos aqui que o anjo foi até Pedro e deu a ele a orientação que lhe devia ser dado, e ele então seguiu, achando que aquilo era simplesmente uma visão. Quando ele dá por si que ele já não está mais dentro da prisão, mas ele está fora, e o anjo volta para Deus, ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que era que eles esperavam? Que Pedro fosse morto, que Herodes colocasse as mãos sobre ele. Mas o anjo de Deus veio antes, então livrou. Mas como é que o anjo veio? Veio em resposta de oração. Agora, o que compete a nós refletir e considerar é onde estas orações estavam sendo feitas. Quando Pedro percebe que está livre da prisão, ele lembra-se, certamente por já ter também participado destas orações neste lugar, ele então tem a sua mente voltada para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, ou João Marcos. Então, ele dirige-se a esta casa. Não sabemos a que distância da prisão estava a casa desta irmã Maria. Mas o que nos chama a atenção é que era um lugar conhecido dos cristãos. Por quê? Porque diz a Escritura que quando ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, a casa desta irmã era um centro de oração, um ponto de encontro dos irmãos para um momento de oração. E Pedro sabia disto. Se ele não soubesse disso, talvez ele não teria ido lá. Mas a primeira coisa, quando ele se viu livre da prisão, das mãos de Herodes, ele foi lá àquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, ali estavam muitos irmãos e irmãs, estavam reunidos e oravam a Deus. E quando Pedro bate à porta do pátio, uma menina chamada Rode sai a escutar. Quando ela escuta, ela reconhece que é a voz de Pedro. Então ela, de gozo, de alegria, de contentamento, ela não abre a porta, mas ela corre e vai avisar alguém, certamente tinha lá um responsável, ela vai lá avisar alguém que Pedro está à porta. Quando ela avisa, as pessoas dizem: não, estás fora de si. Mas ela afirma: não, assim é, eu o vi. E Pedro perseverava em bater,
e quando abriram, viram-no e se espantaram. Um resultado rápido, seguro, de uma oração que foi feita a Deus. Eles ainda estavam esperando que algo ainda fosse acontecer, quando na verdade já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Aquelas orações foram ouvidas pelo Senhor. O anjo de Deus foi encarregado de ir lá. Cumpriu o seu papel, Pedro foi liberto e ele recorreu àquela casa de oração. Eles não estavam orando no templo, estavam orando numa casa. Então aquela casa tornou-se um centro, um ponto de encontro de irmãos para oração. Então quando nós encontramos no livro de Atos vários textos, nós vamos observar que eles oravam no templo, mas não deixavam de orar também nas casas, nos lugares, nos cenáculos. Quando olhamos aqui em Atos, no capítulo 1, os versículos 13 e 14, está escrito assim: e entrando subiram ao cenáculo, não foi no templo, foi no cenáculo, onde habitavam. Quem habitava no cenáculo? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. O que eles faziam lá no cenáculo? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então veja, eles se reuniam no cenáculo para períodos de oração. E foi exatamente no cenáculo que eles cumpriram a ordem de Jesus. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram 10 dias no cenáculo. Não foi no templo, foi no cenáculo. E por este período de 10 dias, quando raiou o dia de Pentecoste, e Deus enviou o Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre eles, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde? No cenáculo. No cenáculo. Quando nós olhamos em Atos, no capítulo 4, e o versículo 31, a expressão da palavra diz o seguinte: eles estavam debaixo de ameaça das autoridades para não falar o nome de Jesus. Ao invés deles se amedrontarem com aquelas ameaças, eles se motivaram com aquela adversidade para colocar-se em oração diante do Senhor. E está escrito assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O lugar em que estavam reunidos. Portanto, aqui não era o templo. Eles estavam reunidos ou no cenáculo ou em alguma casa. E tanto é que, tendo orado eles, o Espírito Santo encheu-os de poder e diz-nos que moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. No capítulo 5 e o versículo 42, está escrito assim. Capítulo 5, 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Então, certamente, ensino e pregação. E não podia faltar também a oração. Oração e palavra é o binômio que traz resultados permanentes para a obra de Deus, promovendo então o crescimento no número de almas salvas, libertas e redimidas. Então eles estavam todos os dias no templo e na casa. Tanto no templo tinha oração, como nas casas tinha oração. Quando lá no capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora de oração, que era a hora nona, lá havia
momentos de oração. Mas aqui está dizendo que no templo e nas casas. Então, nas casas dos irmãos, havia momentos separados para um período de oração. E este trabalho de oração nas casas contribuíram para que grandes movimentos de manifestação do poder de Deus se tornassem realidades. Então aqui nós encontramos isto. No capítulo 9, o versículo 11 de Atos, quando Jesus encontrou-se com Paulo lá em Damasco, ele foi levado à casa de um homem, na casa de Judas, que era um homem de Tarso, e Saulo ficou ali com ele por um tempo. E o que Saulo ficou fazendo naquela casa? Orando. Enquanto ele está orando, Deus se apresenta a Ananias e dá a ele este endereço. E diz a ele, vai, que entrava um homem chamado Ananias, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, que tem poder dos principais para prender os que invocam seu nome. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então ele foi orar por Saulo lá na casa de Judas, na cidade de Tarso. Paulo estava orando em casa de Judas. E quando Ananias chega lá, o poder de Deus se manifesta, as escamas lhe caem dos olhos, ele é cheio do Espírito Santo e ele recebe o encargo de Deus para realizar o trabalho do Senhor. Deus abençoe, irmão Luiz Félix. Então aqui nós observamos isto. No versículo 17, que ele entrou na casa e foi lá. No capítulo 10, o versículo 9, diz que, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. O terraço de onde? Da casa onde ele estava. 10, de 1 a 4. Diz-nos aqui, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Onde é que Cornélio orava? Em casa. Então, numa visão, o Senhor apareceu a ele, fixando os olhos nele, e temeroso, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Deus viu e ouviu aquela oração. Quando observamos aqui o texto lido inicialmente, Atos 12, considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Enquanto Pedro estava preso, diz, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esta igreja era a reunião dos irmãos que era feito na casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando Pedro foi liberto, foi para lá que ele se dirigiu. Então, com isto, queremos dizer que as casas foram o importante meio utilizado por Deus e pelos crentes para alavancar o crescimento e o fortalecimento da vida espiritual dos crentes e também multiplicar o número de fiéis, porque as pessoas iam se convertendo. As pessoas têm mais facilidade de se converterem numa reunião de uma casa, uma reunião de oração, de culto numa casa, do que num templo, num lugar separado. Há mais facilidade para isso. Então, o segredo está aqui. As casas, elas foram um forte testemunho que contribuiu, aliado com o templo,
para o crescimento e a multiplicação da obra de Deus. Há muitos anos atrás, ainda existiam vários irmãos que abriam as suas casas para momentos de oração, fosse pela tarde, ou pela manhã, ou pela noite. Sempre havia casa de determinados irmãos e irmãs que se abriam para um período de oração. E isto foi o que fortaleceu e deu origem a vários movimentos de fé, de comunhão, por conta da oração. Então, estas casas que se abriram para a oração, elas contribuíram e muito para a obra de Deus. E nestes momentos, nessas casas de oração, tinha-se a oração intercessória, tinha a súplica, tinha a petição, tinha a adoração, tinha a gratidão. E tinha a confissão pela oração. Então, tudo isso contribuía. E Pedro sabia que na casa desta irmã Maria tinha aquele momento de oração. E ele foi para lá, então, contar o que lhe havia acontecido. O anjo de Deus que lhe foi enviado e que o levou e que o tirou da prisão, mas ele, ao chegar lá, observou que aquela igreja continuava orando por ele. Quem sabe aquela oração tão popular que alguém pode dizer: Jesus, salva Pedro, tira Pedro da prisão, liberta Pedro. Jesus, não permita que Herodes mate a Pedro. Ele é teu servo, livra ele. Não sabemos quais foram as palavras, mas o certo é que a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Deus ouviu a oração, mandou o anjo o tirou da prisão e ele foi à casa da irmã Maria, onde eles estavam orando, e ali ele contou como foi que as coisas aconteceram. Deus não permitiu que ele fosse morto, porque Deus ainda tinha algo a realizar por intermédio de Pedro, e também porque a igreja assumiu para si o compromisso de não parar de orar enquanto Pedro não fosse liberto. Deus abençoe o irmão Aroaldo, enquanto Pedro não fosse liberto. Então, sendo livre, está aqui. Então, para a reflexão, as casas que por muitos anos passados serviram de um forte aliado para o trabalho que é feito nos templos, hoje estas casas não se mantêm mais abertas. Não há, é quase que impossível encontrar ainda uma casa onde os irmãos se reúnam para um período de oração. Pode existir, mas é uma minoria muito grande. Ao passo que antigamente era comum em vários lugares encontrar. Onde tem aqui um momento de oração? Ah, tem oração na casa do irmão fulano, tem oração na casa da irmã fulana. E as pessoas se dirigiam para lá. Isso contribuía para o bem da obra de Deus. E quantos trabalhos começaram também nas casas. Começava-se com um período de oração, um louvor, uma leitura de uma palavra, uma pregação simples e uma oração de término. E quantas pessoas vieram a Cristo por meio das casas? Então as casas serviam como centro de pregação e oração. E isto é o que sustenta o crente. Oração e palavra, palavra e oração. Então, o que quero enfatizar é que estas casas estavam sempre abertas para receber aqueles que tinham o desejo e o compromisso de viver em constante oração diante de Deus a favor do povo. Quantos milagres aconteceram nas casas como resposta de oração? Hoje não encontramos mais casas abertas. As casas estão fechadas, os templos abrem apenas 2 a 3 vezes na semana, e esses períodos de oração, eles se perderam com o tempo. Daí nós encontramos a dificuldade e os resultados esperados que não aparecem. Mas por que eles não aparecem? Alguém diz não aparece porque os tempos estão ruins, o povo está muito duro, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas isso nada é desculpa. Simplesmente está faltando o principal. Está faltando
os momentos de oração e de palavra. Orações que existiam nas casas e nos templos, agora, nem nas casas e muito dificilmente nos templos ela acontece. Ao passo que eu li aqui, no capítulo 5 e 42, diz que no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. E no capítulo 4, 31, que tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam, e que eles se reuniram por obedecer a ordem de Jesus no cenáculo. E lá eles ficaram até que o Espírito Santo foi mandado. Então, quando olhamos isto aqui é uma pérola, uma preciosidade que existia e era um braço forte apoiando o desenvolvimento da obra de Deus na terra. Então, as orações, pregações e ensinos que haviam no templo e as que haviam também nas casas. Então, isto era comum. Dado o tempo, passou-se a criar outras formas. E uns aceitando, outros rejeitando e protestando, mas o certo é que hoje muito pouco se encontra estas casas conhecidas como casas de oração, aonde o povo de Deus se reunia na casa de um irmão, de uma família, que abria-lhes a porta para um momento de oração. 30 minutos, 40 minutos, uma hora, um cântico, e quantas coisas Deus fez no meio destas orações que eram realizadas nestas casas. Isto hoje está em falta. E esta falta é que identifica o pouco resultado do que acontece na vida espiritual de muitas pessoas, porque não há um fortalecimento por meio destas orações. Mas aqui está o exemplo. Se lá, no passado, a época de Pedro, esta casa desta irmã Maria foi fundamental para a reunião daqueles irmãos orarem ali enquanto Pedro estava preso e ele foi liberto, reconheceu que ali tinha um povo orando, foi lá testificar diante deles o que lhe tinha acontecido. Quando as casas de orações voltarem a ser abertas, milagres vão acontecer, respostas de oração vão acontecer, os testemunhos que serão dados não serão mais testemunhos de 20, 30, 40 anos atrás, mas serão testemunhos daquele dia, do dia seguinte, do momento em que eles estão ali, porque estas coisas elas são dinâmicas. À medida em que vai orando, consagrando, tendo a reunião, a resposta de Deus vai chegando de maneira sequente à oração. Como aqui, fazia contínua oração por Deus a Pedro, e Pedro apareceu lá. Tanto é que eles se admiraram que a resposta foi muito rápida. Quando Pedro chegou, eles ainda estavam orando. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E Pedro está aqui, já estou solto. Liberto, livre. E eles então se alegraram. Não seria bom se isto pudesse acontecer comigo, com você, com cada um de nós, estar reunidos num lugar, numa casa, num local, orando, e de repente a resposta de Deus acontecer? Aquilo vai trazer um crescimento espiritual, um fortalecimento muito grande e oportuno para a nossa vida, porque as experiências vão se renovando. Então aqui estava este povo, reunido-se nas casas de oração. Hoje olhamos para o passado e temos saudade daquele tempo em que estas casas estavam abertas. Aqueles templos estavam abertos. Hoje estão fechados as casas e os templos quase sempre também fechados. Portanto, há uma carência muito grande desta experiência com Deus, que solidifica a fé, enriquece a salvação e traz milagres de Deus de maneira contínua. Não se fica a contar somente milagres do passado, mas passaremos também a contar milagres do presente. Que Deus possa despertar-nos e ajudar-nos para voltar
a este princípio, a este padrão que existia naquela época e quão necessário eles foram e quantos resultados produtivos ficaram marcados na história. Que Deus nos ajude, que novas casas se abram para reuniões de oração e que os templos tenham também reuniões de oração. Lembra que no templo tinha a oração da hora nona. Pedro e João não faltavam, estavam lá. Hoje, quando nós observamos os lugares onde há oração, a frequência está muito pouca. Você marca uma oração, um círculo de oração, uma reunião de oração, vai muito poucas pessoas. Às vezes o templo tem 2.000, 3.000 pessoas, quando você vai na oração não tem 30 irmãos. Mas se você disser, no dia da oração, vai estar aqui fulano de tal, que é usado na profecia, que é usado nisto, naquilo outro, olha, aquilo superlota que não fica nenhum lugar vazio. Significa que as pessoas estão dando valor a coisas aparentes, quando o principal não é a profecia, não é a revelação, não é o contador de milagre, é a vida de comunhão natural do cristão. Ela é nutrida pela palavra de Deus e pela oração. Então aqui está o segredo. Estes irmãos lá não tinham o pregador especial, não tinham o profeta especial, eles se reuniam normalmente e tinham se comprometido em se reunir para orar a Deus. E orando, a resposta vinha, o milagre acontecia. Isto pode voltar a acontecer se também voltarmos a esta prática que deu muito certo para o bem e o progresso da obra de Deus aqui na terra. Que possamos refletir sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.